A musculosidade corporal de homens e mulheres é possível ser calculada com base em medidas antropométricas. Essas informações foram obtidas no livro de Aston e Riley, publicado no ano de 2001, com base nos trabalhos de Martin, 1990. A composição corporal, ou seja, os componentes que formam o corpo humano, podem ser divididos em 5. Massa óssea, a massa de gordura, ou percentual de gordura corporal, ou adiposidade, a massa muscular corporal, ou musculosidade, a massa de vísceras e o teor de água corporal. Os resultados, as medidas que serão utilizadas para o cálculo da massa muscular, serão comparados ao que nós chamamos de mulher referência. A mulher referência é uma mulher jovem, que tem entre 20 e 24 anos de idade, uma estatura média de 163,8 centímetros e pesa 56,7. Isso não significa que seja a mulher ideal, mas essas medidas, todos esses valores, são valores representativos, médios, de uma mulher saudável, jovem e que não faça atividade física. Uma mulher referência, ela tem, em média, 48,2 kg de massa magra, o que corresponde a 85% do seu peso corporal, 20,4 kg de músculos, 36% do peso corporal, 6,8 kg de massa óssea, ou 12%, e 15,3 kg de gordura corporal, ou 27%, sendo divididas em 8,5 kg de gordura de reserva, ou 15%, e 6,8 kg de gordura essencial, ou 12%. Para a estimativa da musculosidade de mulheres, é preciso medir a estatura por meio de um estadiômetro, essa medida é expressa em centímetros, pesar, determinar a massa corporal total, utilizando uma balança, preferencialmente uma balança digital, medir algumas pregas cutâneas por meio de um plicômetro e alguns perímetros ou circunferências corporais. A estatura é determinada posicionando-se o avaliado em pé, o corpo ereto, com a nuca, o dorso, glúteos e calcanhares encostados ao equipamento, ao estadiômetro, sendo que a cabeça é posicionada segundo o plano de Frankfurt, ou seja, os arcos dos ossos zigomáticos da face devem ser estar paralelos ao chão. A pessoa deve ser pesada, para isso deve subir em uma balança, preferencialmente digital, pés ligeiramente separados, ocupando o centro da balança. A pessoa deve ficar imóvel por 10 segundos e o valor registrado em quilos. Em seguida, deve-se medir o perímetro do antebraço, a região de maior circunferência do antebraço, utilizando-se uma fita métrica. Também o perímetro do braço relaxado, que é o ponto médio entre o acrômio e a cabeça do rádio, ou como alguns autores dizem, o olecrano. Essa medida deve ser feita de tal maneira que a fita fique encostada à pele, mas não comprima a pele. Após a medida do perímetro do braço, deve-se medir o perímetro da coxa, que é a distância média entre a crista ilíaca e a borda superior da patela, e a medida da panturrilha, a circunferência da perna ou da panturrilha, que é a região de maior perímetro da perna. Também deve-se medir a prega lateral do antebraço, a prega medial do antebraço, a prega tricipital, a prega da coxa e uma prega que raramente é utilizada é a prega cutânea da região poplítea, que fica atrás do joelho. Nós localizamos a região poplítea, a dobra posterior do joelho, 2 centímetros para baixo é o local de medida.
a prega pode ser feita pinçando-se a pele por cima ou por baixo da região de medida. Com essas medidas é possível estimar a massa muscular de uma mulher. Nós temos aqui o exemplo de uma mulher de 25,2 anos de idade, com 169,2 centímetros, pesando 65,3 quilos. Temos aqui as medidas das pregas cutâneas que foram obtidas na avaliação e as medidas das circunferências dos segmentos corporais. O primeiro cálculo a ser realizado é a circunferência do antebraço corrigida, ou seja, a circunferência do antebraço deve ser subtraída das pregas, ou as pregas devem ser subtraídas da circunferência. Para isso é feito um cálculo que se utiliza da somatória das duas pregas, a prega lateral e medial do antebraço devem ser somadas, o valor deve ser dividido por 2 para termos uma média da adiposidade daquela região e o resultado dividido por 10 para converter milímetros em centímetros. A seguir, este resultado é subtraído de uma divisão, a circunferência do antebraço dividido por π, e o resultado deve-se subtrair o indicador, o índice de adiposidade deste valor. No nosso exemplo, o antebraço da nossa avaliada tem 24 centímetros, dividido por π. Nós temos a prega lateral e medial do antebraço, devem ser somadas e o resultado dividido por 2, em seguida dividido por 10. Teremos então 7,64 centímetros quadrados, que é o resultado do antebraço dividido por π, e esse valor dividido, deve ser subtraído desse valor o indicador de adiposidade. No resultado, teremos 6,39 centímetros quadrados de circunferência do antebraço. O mesmo deve ser feito para a circunferência do braço, ou seja, devemos calcular a circunferência do braço corrigida. Para tanto, no nosso exemplo, perímetro do braço relaxado dividido por π, a prega cutânea dividida por 10. Os resultados, realizamos a subtração, tiramos a adiposidade da área do braço e o resultado será 7,21 centímetros quadrados. O mesmo é feito para a circunferência. No nosso exemplo, a circunferência da coxa é 52 centímetros dividido por π, menos 38 milímetros dividido por 10. O resultado final será de 12,75 centímetros quadrados. Finalmente, a circunferência da perna corrigida, da qual nós retiramos a espessura ou o indicador de adiposidade da região poplítea da perna. Então, no nosso exemplo, 36 centímetros de circunferência da perna dividido por π, menos 28 milímetros dividido por 10. O resultado final será de 4,09 centímetros quadrados. A partir desses resultados, temos condições de calcular a massa muscular de uma mulher. Para tanto, cada resultado, circunferência do antebraço corrigido, circunferência corrigida do braço, circunferência corrigida da coxa e da perna, devem ser somados. O valor 30,44 deve ser dividido por 8. Esse resultado deve ser elevado ao quadrado e o resultado multiplicado pela estatura por uma constante 6,5 e por 0,001 para que o resultado final seja transformado em unidades de quilogramas. A nossa avaliada tem 15,9 quilos de massa muscular. Para que esse resultado seja comparável, vamos transformá-lo em porcentagem do peso corporal. Para tanto, pegamos a massa muscular, 15,9 quilos, multiplicamos por 100 e dividimos pelo peso corporal e obtemos a massa muscular relativa. 24,4% do corpo desta mulher é músculo. Uma mulher jovem, saudável, não atleta, tem, em média,
20,4 quilos de músculo e 36% do seu corpo é massa muscular. No nosso caso, a nossa avaliada tem 15,9 quilos, em termos absolutos, de massa muscular, inferior à mulher referência. E isso corresponde a 24,4% do peso corporal dela, que também é inferior à mulher referência. Podemos concluir que a nossa avaliada tem uma musculosidade inferior ao previsto para uma mulher jovem, saudável, não atleta, que é a mulher referência.